O barranco desceu em cima da casa do rapaz. Tem gente lá dentro. Tem gente lá dentro. Desceu lá. Meu Deus. Aconteceu agora. Tá caindo todo mundo. Meu pai. 3 pessoas morreram e 2 continuam desaparecidas nesse soterramento. As imagens que vocês estão vendo agora, que vocês viram, que nós abrimos a edição do JA de hoje, é de um deslizamento de terra na Vila Ideal, no bairro Durval de Barros, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cenas muito tristes. Esses vídeos foram enviados por telespectadores, mas o nosso repórter Jacinto Salviano esteve no local e conta pra gente. Cerca de 10 mil famílias moram na Vila Ideal, em Ibirité, numa área de ocupação desordenada e, segundo esse morador, abandonada pela prefeitura. A primeira casa a cair foi a debaixo da minha casa. Fiquei chamando a Defesa Civil, ninguém foi lá ver lá, não. Isso aí é uma tragédia que eles mesmos quis. O deslizamento foi por volta de 8 horas da manhã. Segundo os moradores, uma casa que estava mais em cima ali do morro deslizou e caiu sobre outras 2. Numa dessas casas, haviam 4 pessoas. Segundo os moradores, o resgate só não foi feito prontamente porque o deslizamento atingiu também a rede elétrica e os fios impediram o socorro. SAMU, Polícia Militar, Bombeiros e Defesa Civil de Ibirité passaram o dia na lama e debaixo de chuva para resgatar as vítimas. No início da tarde, os médicos do SAMU confirmaram 2 mortes. A mãe teria sido encontrada abraçada ao filho de 6 meses. Uma criança de 6 anos e a madrinha dele de 24 ainda estão sob os escombros. Informações são de 4 vítimas mesmo, não tem mais ninguém. O bombeiro busca 4 vítimas. 2 já foram encontradas. 2 já foram encontradas, ainda não temos acesso às outras 2. Os parentes passaram o dia na expectativa de que fossem encontrados com vida. A senhora tem esperança de encontrar sua filha viva? A gente tem que ter esperança, né? Nem que seja, né? A última coisa, né? Pois é, no início da noite, os bombeiros confirmaram 3 mortes e 1 pessoa desaparecida. A Defesa Civil interditou as casas próximas ao local do desabamento porque, com o solo encharcado, há risco de novos deslizamentos. As famílias estão sendo retiradas. A Defesa Civil já acolheu 50 pessoas. No Durval de Barros, onde houve o deslizamento, vivem cerca de 10 famílias. Os trabalhos de 10 mil famílias. Os trabalhos continuam lá no local e, como Jacinto disse, 35 bairros da cidade foram atingidos. A chuva que cai sem parar desde ontem na capital deixou moradores ilhados na Avenida Cristiano Machado com Sebastião de Brito. Ainda na região da Pampulha, casas foram inundadas. A avenida parecia um rio. O volume de água foi tão grande que chegou a arrastar este carro. Neste trecho aqui da Avenida Cristiano Machado, na altura da estação 1º de Maio, a gente tem essa imagem. Olha só a avenida. Porto, à direita, o posto de gasolina. Olha a altura que a água subiu, atingindo as bombas de combustível. O que nos chama a atenção aqui é que os moradores ficaram completamente ilhados. Lá do outro lado do bairro Suzana, os moradores não têm para onde ir. E desse lado de cá, do outro lado da avenida, os moradores do 1º de Maio, que também não tem como sair, não tem como ir trabalhar e estão completamente ilhados na manhã de hoje. O trecho ficou interditado. A Polícia Militar e os bombeiros reforçaram a segurança no local. E não tem outro acesso, não? Não tem, não. Bom, é a volta que eu tô pensando, é a volta, né? Porque se abaixar aí, a gente atravessa agora e para voltar depois. Agora a nossa equipe chegou aqui na Vila Suzana. Veja bem, olha que imagem impressionante. Neste corredor aqui moram cerca de 6 famílias. Todas elas tiveram que sair de casa. Sempre assim, né? Entendeu? Alagamento, a gente tem que sair pra rua e ficar na rua aqui esperando até a água baixar. Olha só a situação. Praticamente uma lagoa na porta de casa. Que situação é essa, hein? É tragédia, cara. Essa chuvaiada, entendeu? Eles avisaram a gente, mas não tem condição. A gente não tem condição de morar aqui mesmo, não tem condição aí, a casa do vizinho, como é que tá cheio. Dentro da residência, olha só, quantidade de água. A gente percebe ali móveis revirados já. Quanto tempo que o senhor mora aqui na vila? 45 anos, mais ou menos. Convive com isso sempre? Sempre. Todo ano é a mesma coisa. E eles falam que vão resolver e nunca resolvem. Agora nós estamos aqui dentro dessa residência
A proprietária estava trabalhando, só chegou agora. E olha só como ela encontrou a casa dela. As plantas estão reviradas. Mais adentro aqui, ó, ela já começou a organizar e colocar o que resta em cima da mesa, em cima de alguma coisa. Mas olha só, coberto de água, água para todo lado, os móveis todos danificados. Por onde a gente anda aqui é muita água. Lembra deste carro que vimos no meio da enchente? Pois é, a correnteza foi embora e o prejuízo ficou para o dono. Eu fui tentar entrar no poço, aí só que eu bati nesse meio-fio ali que eu não estava enxergando, aí o carro desligou. Aí a água já começou a entrar de uma vez, eu peguei minha bolsa, mochila, subi em cima do carro, guardei tudo, amarrei a mochila e pulei na água e vim para cá. E agora só prejuízo? Só prejuízo. O Ribeirão Arrudas voltou a transbordar. O córrego que corta BH e Contagem deixou os moradores em alerta. Na Vila São Paulo, algumas famílias ficaram desalojadas. Atenção, moradores da Vila Sapolândia e Vila São Paulo. Devido ao risco de inundação, segundo os moradores, desde a madrugada, eles estão avisando sobre o risco de inundação e pedindo aos moradores que vão para os abrigos instalados na região. Mas tem gente que não quer sair, não. Se a água chegar onde que eu moro ali, a Vila São Paulo some. O senhor pode ficar ilhado aqui sem conseguir sair. Ah, não, isso aí não tem perigo. Não? Qualquer coisa, eu tenho os vizinhos lá, eu pulo por lá. Tem medo de ser roubado aqui? Com toda certeza. Tem medo de ficar aí, não? Ah, não tem jeito, tem que ficar, né? Proteger. Se você ficar ilhado, se tudo fechar de água, você não fica dentro de casa. A Secretaria de Educação de Contagem liberou escolas para receberem pessoas desabrigadas ou desalojadas desde o temporal do último domingo. E o número de necessitados vem aumentando, assim como a quantidade de chuva. 10 pessoas de 3 famílias estão abrigadas nessa escola em Contagem. Aqui foi montado um verdadeiro QG, um quartel-general mesmo de socorro a esses desalojados. Olha, a cozinha funciona o dia inteiro, tem almoço, café da manhã, tem lanche à tarde e tem jantar. Doações lotam uma sala. São roupas, alimentos, artigos de higiene pessoal e até móveis. É o que alivia o sofrimento de famílias que tiveram que deixar o lar, como a do Kleiber. Ele, a esposa e 2 filhas vieram da Vila São Paulo. 2009 foi a primeira vez que nós perdemos tudo. Depois 2016 e agora. Era desabrigado, agora nós nos tornamos mesmo desalojados. No bairro Santa Maria, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local onde 2 casas desabaram. Uma delas estava vazia. Na outra, 2 pessoas se feriram. Segundo os vizinhos, um buraco se abriu na pista e o poste caiu, atingindo o imóvel. A gente teve que sair da casa correndo com as crianças. As vítimas são parentes da Simone, que correu para o local assim que soube do acidente. O SAMU levou para o hospital, que eles tiveram uns arranhões, algumas coisas, porque a casa caiu em cima deles. E aí virou isso aí. Agora minha mãe e minha tia não tem lugar mais nem de morar. Já no bairro Morada Nova, no local conhecido como Morro dos Cabritos, um barracão desabou depois que a encosta começou a ceder e várias moradias estão sob o mesmo risco. Os moradores foram levados para uma outra escola do município, que já recebe pessoas desalojadas. A gente encontra resistência de alguns moradores, mas a equipe do CRAS, os psicólogos, a Defesa Civil, a Guarda Civil, orienta que, independente dessas pessoas saírem de suas residências, nós manteremos uma equipe para guardar as suas residências. Depois das chuvas não tiverem condição de ser habitadas, que nós possamos levá-los, conduzi-los para o Bolsa Aluguel, que é um programa que a Prefeitura de Contagem disponibiliza. E mais uma casa desabou depois que um barranco cedeu na rua José Drummond, no bairro Tupi, região norte de BH. Como um sinal de livramento, o morador contou que saiu minutos antes do imóvel cair. Infelizmente chegamos ao local, de fato o barranco deslizou, neste momento somente os escombros estão no local. Ali a gente pode observar que alguns móveis, armários, cadeiras restaram ali, mas de fato o proprietário perdeu tudo. Eu estava na casa do meu filho, eu fui fazer um serviço para ele, que ele já estava de mudança para baixo por causa que estava anunciado, estava rachadura e tudo. Poucos minutos, assim que eu saí daqui, 5 minutos depois desabou. Trabalhar e fazer de novo, não tem outra forma. Nesse momento, os bombeiros militares solicitaram que os moradores dessa casa de cima
evacuassem a residência. E assim eles estão fazendo, tirando alguns pertences, porque aqui também corre risco de ceder. Amigo, tem que tirar tudo de dentro de casa, né? Ah, tem, né? A gente é pobre aí, mas a gente tem que levar o que tem, senão fica sem nada, na verdade. Ficar aqui correndo risco não pode, né? Ah, não dá não. Tem criança, tem várias crianças aí. É bom segurança, né? Chuva para todo lado. Em Betim, um telespectador fez imagens impressionantes de um deslizamento de um barranco. Da janela de um prédio, ele mostrou a encosta cedendo. A casa foi levada junto com a terra molhada. Os escombros atingiram um imóvel que estava na região mais baixa. No fim do vídeo, dá para ver uma cachoeira de lama que continua descendo. O deslizamento foi na rua José Gomes Ferreira, no bairro Amazonas, em Betim. De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou 139 ocorrências, com desabamentos parciais de casas, queda de muros, deslizamentos de taludes e quedas de árvores. Ninguém ficou ferido. Em Raposos, região metropolitana de Belo Horizonte, mais de 1.000 famílias estão desabrigadas por causa das intensas chuvas que atingiram a cidade. O repórter do jornal Estado de Minas, Carlos Altman, esteve lá e conversou com um morador que teve a casa alagada. Muito rápido, nós estávamos dormindo, na hora que acordou, estava no fundo do quintal, bem longe. Na hora que assustou, foi muito rápido, foi a conta de tirar as coisas dentro de casa e todo mundo sair. Tem bastante tempo. Só eu tenho 21 anos, tem uns 8 anos que não acontece isso. Essa aí, depois disso aí, nada de esvaziar, só enchendo cada vez mais, perdeu muita coisa, sofá, cama, guarda-roupa, mantimento, produto de limpeza, cama. É muita tristeza, né? Mas vamos falar de previsão do tempo. A chuva vai continuar na capital e região metropolitana. O alerta permanece. O Barreiro foi a região que teve o maior acumulado de água até o momento. Entre ontem e hoje, foram 224 milímetros. Em seguida, veio a região da Pampulha com 217 milímetros. Mas esses números mudam a todo momento, já que tem mais chuva por aí. Em BH, segundo a Defesa Civil, continua o indicativo de chuva moderada a forte na noite de hoje e parte da madrugada. Para amanhã, a expectativa é de céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. O volume de água deve ser menor do que o registrado nas últimas 48 horas. E nas outras regiões do estado, como é que será que vai ficar o tempo? É o que você vai ver na previsão. Céu nublado com pancadas fortes de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Os termômetros ficam entre 18 e 30 em Curvelo. Oscilam dos 17 aos 32 graus em Tupaciguara. Vão dos 18 aos 27 em Setubinha. E em Ipatinga, mínima de 17 e máxima de 28 graus. O risco geológico é grande e é o que mais preocupa as autoridades. Na Vila Chaves, que fica no conjunto Califórnia 2, na região noroeste de BH, e na rua Teodomiro Cruz, no bairro Serra, os moradores foram avisados durante todo o tempo sobre os riscos. A cada hora aumenta o risco de deslizamentos e escorregamentos de encostas. Fica o alerta para que, a qualquer sinal de movimentação do terreno, tais como trincas, rachaduras, abatimentos de piso, inclinação de postes e árvores, não permaneçam em suas casas e liguem para a Defesa Civil no telefone 199. E depois que a enxurrada arrastou barracas da feira do bairro Amazonas, em Contagem, o local vai mudar de endereço. No último domingo, os vídeos mostraram comerciantes da feira do bairro Amazonas sendo arrastados pela água. Depois de serem surpreendidos pela chuva, a feira vai sair da Avenida Alvarenga Peixoto e vai ocupar a Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Industrial, também em Contagem. A mudança é temporária, viu, gente? Só até o fim do período chuvoso. A Prefeitura da cidade decretou situação de emergência. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.
As famílias das pessoas que morreram na lama do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, continuam reunindo forças para lutar por justiça. Amanhã completa um ano da pior tragédia humana e ambiental do Brasil. A natureza ainda sofre com danos irreversíveis. Acompanhe agora a segunda reportagem da série especial sobre Brumadinho. Parentes das vítimas da tragédia de Brumadinho pedem justiça. Minha irmã não vai voltar mais, eu não vou ter essa alegria, eu não vou ter mais continuidade na minha vida, mas eu não quero que ninguém mais passe por isso. Porque é uma dor, é um desespero muito grande, não é uma morte normal. Eles foram cruelmente assassinados. Eu vou lutar, enquanto vida eu tiver, eu vou lutar. Porque isso aí eu tenho com meu marido. Enquanto vida eu tiver, eu vou lutar. O saldo do maior desastre humano e ambiental registrado no Brasil atingiu famílias e toda a população de Brumadinho, direto ou indiretamente. Ele também se refletiu na fauna, na flora e na água contaminada do rio Paraopeba. Segundo o laudo, esses danos provocados à flora local possuem caráter irreversível. Ou seja, jamais aquele local vai voltar a ser como era antes. A conclusão é do inquérito conduzido pela Força Tarefa, que investigou o rompimento da barragem. 183 pessoas foram ouvidas, 6 milhões de arquivos digitais analisados. Segundo os delegados e promotores de justiça, as apurações revelaram, entre outras situações, uma relação mantida a 7 chaves pela mineradora, onde os executivos apontavam as 10 barragens em situação de risco incalculável. Em meio ao desabafo das famílias, uma resposta. 16 pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público. 11 ocupavam cargos na Vale. O diretor-presidente é um dos indiciados. Os outros 5 são da Tuvisud, empresa de consultoria que atestou a estabilidade da barragem B1. A acusação: homicídio doloso duplamente qualificado e crime ambiental. As pessoas físicas, 16 funcionários da Tuvisud e da Vale, responderão pelo crime de homicídio duplamente qualificado, que pode chegar de 12 a 30 anos, com prescrição de 20 anos. Segundo as autoridades, a barragem B1 foi a única no mundo a se romper estando inativa. Isso quer dizer que não eram mais lançados rejeitos no local quando houve o rompimento. O que é preciso agora é entender como houve a liquefação. Sem isso, não há como pedir punição. De acordo com o delegado, o resultado de uma perícia que sai no meio do ano, feita em parceria por profissionais brasileiros e profissionais de 2 universidades europeias, a de Porto, em Portugal, e a de Barcelona, na Espanha, é que vão ajudar a individualizar responsabilidades. A gente vai fazer o possível para que todas as pessoas que contribuíram para essa tragédia, para esse crime, elas sejam responsabilizadas. Mas a gente não vai fazer caça às bruxas, nós não vamos ser aqui levianos de imputar responsabilidades ou culpas a quem realmente, efetivamente, não cometeu nada de errado. A busca de reparação de danos e de ver os responsáveis pagarem pelo erro também foi destacada pelo governador de Minas na semana do aniversário de 1 ano da tragédia. Romeu Zema afirmou que deixa para a polícia a esfera criminal e que espera a compensação dos prejuízos do desastre ambiental que está sendo negociada com a Vale. Não pagando uma multa diretamente ao Tesouro do Estado, mas sim fazendo grandes obras de infraestrutura. Isto está em negociação, são obras que vão trazer bem-estar para o povo mineiro. Enquanto os resultados das ações judiciais não chegam, resta aos sobreviventes da tragédia anunciada esperar que o tempo passe, levando as lembranças que insistem em não ir embora. A Vale não é humana, então que a justiça seja feita, porque nenhum deles foram presos, não tem nenhum deles preso, a gente que está preso aqui, sabe? As pessoas serão julgadas, serão processadas pelos seus pares
no Tribunal de Justiça da Justiça Estadual e, ao final, serão condenadas e serão presas e responderão pelo crime grave que cometeram. Nós voltamos já já.